Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje converso com a doutora Ana Carolina Amorim Salviano Siqueira, a advogada e fundadora do escritório que leva o seu sobrenome e que exerce uma advocacia estilo boutique, voltado para o direito empresarial e direito digital. Doutora Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui no Empresários de Sucesso podcast. Eu que agradeço, Gabriela. Bom, para começar então, doutora, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Em que momento a senhora decidiu seguir a advocacia e por que e como resolveu abrir aí o escritório Amorim Salviano Siqueira Advogados? Bom, eu trabalhei muito tempo no ramo bancário, diretamente com pessoa jurídica. Isso me fez gostar de atuar com empresas. Posteriormente, eu comecei a administrar uma empresa multinacional, já no ramo de tecnologia, gerenciando a filial dela aqui no Brasil, onde eu estruturei toda a operação, desde a constituição dessa filial, Gabriela, até a administração de todos os setores, incluindo o jurídico. Foi quando eu decidi me formar em Direito e focar no Direito Empresarial, oferecendo um atendimento especializado já neste segmento. Bom, e como já foi dito, né, então o escritório oferece um atendimento voltado para o direito empresarial e o direito digital. Quais são as áreas de atuação, os serviços oferecidos dentro dos setores atendidos? Dentro do direito empresarial, oferecemos, por exemplo, a advocacia contratual, com a elaboração e análise de contratos complexos, assessoria ambiental para procedimentos de licenciamento ambiental, assessoria em assuntos envolvendo a natureza concorrencial, elaboração de pareceres jurídicos, representação em procedimentos de mediação e arbitragem, registro e acompanhamento da marca e patente, que é muito importante, planejamento e estratégia para empresas em recuperação judicial, reestruturação societária, dissolução de sociedades, defesas em reclamação trabalhista. O leque é bem amplo. Já no direito digital, nós temos consultoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e Marco Civil da Internet, elaboração e revisão de documentos relacionados ao tratamento de dados, como política de privacidade, termo de uso e política corporativa. Até damos treinamento em empresas sobre o uso correto e manuseio de dados em todos os departamentos. Mediante aí a tudo que você compartilhou, que o escritório oferece, qual a senhora pode definir que é o maior diferencial do escritório? O nosso escritório, ele não foi feito para trabalhar com contencioso em massa. Nós preferimos dar aos nossos clientes um atendimento prioritário, exclusivo e diferenciado. Por isso, oferecemos a advocacia preventiva. Porque, em vez dele gastar muito mais para remediar os problemas, conosco ele faz um investimento mensal para atuarmos de forma consultiva. E, como resultado, ele protege a imagem de sua empresa e blinda o seu patrimônio, valendo, Gabriela, muito mais a pena. Outro diferencial é a economicidade de tempo que o empresário tem de encontrar tudo o que ele precisa em um só lugar com especialistas no assunto. E para que isso aconteça, no meu portfólio, no portfólio do escritório, nós oferecemos 4 tipos de planejamentos: o tributário, o planejamento sucessório, o planejamento societário e o planejamento previdenciário, que é muito importante para reduzir aí os encargos em torno da previdência social. Excelente! Agora, falando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova e que muitos ainda não conhecem, como que você pode explicar um pouco sobre o que é essa lei e como ela funciona na prática? Claro, vou explicar sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é também conhecida como LGPD. Ela foi inspirada na GDPR, que legisla sobre a proteção de dados na Europa. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, sempre houve no dispositivo da lei a proteção à intimidade, à vida privada, bem como o Código Civil, que também diz que é inviolável a vida privada, e no Marco Civil da Internet, que determina a proteção à vida privada. Ocorre, Gabriela, que por mais que o legislador buscou preservar os interesses do cidadão,
no tocante à intimidade e à vida privada, nunca foi o suficiente para barrar a atuação indevida das empresas que gerenciam os nossos dados pessoais. Me diz, quem nunca recebeu uma ligação de uma empresa que nem conhece, tampouco fez cadastro, mas a empresa tem os seus dados e te liga constantemente para oferecer produtos? Anterior à Lei Geral de Proteção de Dados, os dados eram compartilhados sem autorização do titular dos dados para o envio em massa de e-mails, o famoso e importuno spam. Agora é uma atividade considerada ilícita. Na maioria das vezes, os dados pessoais eram coletados e dificilmente atendia a finalidade para a qual solicitar os dados. Por exemplo, imagine que você vai na farmácia e o atendente pede o seu CPF para um cadastro, de repente. Aí você se depara depois com várias pessoas te ligando para ofertar um plano de saúde, porque aqueles seus dados foram compartilhados, fugindo da finalidade que seria, no mínimo, oferecer um desconto no remédio. E eles foram compartilhados sem o seu consentimento. Pois bem, a LGPD ela veio para dar um fim neste uso desmedido, não consentido e desfreado do compartilhamento de dados pessoais, trazendo multa e outras punições em caso de violações. De que maneira, então, a lei impacta aí as empresas e os empresários? Olha, as empresas, empresários e qualquer pessoa física que faça o tratamento de dados precisam adequar o uso de dados de acordo com a finalidade específica, utilizando a base legal correta, sob pena de cometer infração e ter que arcar com multa, ou até mesmo ter a atividade de tratamento de dados suspensa ou extinta, no pior dos casos. Então, as empresas precisam fazer alguma mudança na coleta, armazenagem e compartilhamento de dados? Ah, com certeza, porque antigamente os dados eram coletados de qualquer forma, sem atender uma finalidade, sem prazo determinado e compartilhados sem autorização do titular, sem a obrigatoriedade também de ser eliminado. A LGPD trouxe princípios que precisam ser seguidos e 11 direitos para o titular dos dados, além de 10 hipóteses de base legais para o tratamento desses dados. Trouxe também a figura do controlador dos dados, do operador, que manuseia esses dados em nome do controlador, e do DPO, que será o canal para a comunicação entre o controlador, o operador, o titular dos dados e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, o órgão fiscalizador. Bom, nós falamos sobre as empresas, agora quais impactos a lei traz para os usuários comuns? Os usuários, as pessoas naturais, que são os detentores da proteção dessa lei. Portanto, aqueles no qual a LGPD ampara, trazendo para esses usuários maior segurança jurídica e proteção dos seus dados pessoais. Ou seja, aqui nesse caso está aplicando o direito fundamental, aquela proteção que tanto o legislador buscou aplicar. E existem exceções à Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, toda lei ela tem a sua exceção. Quando, por exemplo, for realizado por pessoa natural para fins não econômicos ou para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, dentre algumas outras hipóteses. E se o dado for anonimizado, ou seja, nós não conseguirmos identificar quem é o titular, a Lei Geral de Proteção de Dados também não será aplicada. E como o escritório, então, atua e orienta seus clientes sobre a LGPD? Orientamos que seja revisado todos os documentos pertinentes ao tratamento de dados e analisado se a base legal utilizada é a correta, porque não adianta se adequar, mas fazer isso de forma errada. Por exemplo, utilizando a base legal diferente da finalidade, pois correrá o risco de ser autuado mesmo assim. Temos realizado diversos projetos de adequação à LGPD e feito muitos treinamentos com resultados positivos. Por certo, Gabriela, diante de uma possível autuação do órgão que fiscaliza, essas empresas terão base probatória para se abster da responsabilidade civil e ter sua pena extinta ou diminuída. Excelente! Agora, o escritório também atua na área de compliance. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa área para a gente? Sim, claro. Devido a alguns acontecimentos recentes, onde empresas sofreram prejuízo na valorização da sua marca, queda na Bolsa de Valores e ações no Poder Judiciário,
algumas empresas aumentaram a procura pelo Compliance Officer, que é o profissional que atua em loco para estabelecer um efetivo programa de compliance, atendendo o interesse da empresa e dos seus stakeholders. Uma empresa com um compliance bem estruturado preserva a imagem e o patrimônio da empresa, por isso reforço a importância da advocacia preventiva. Isso porque a economia é muito maior e melhor do que diante de um problema gigante para resolver. E qual é a importância da área de compliance para as empresas? O compliance ajuda a empresa a entender o que reza a legislação na lei da anticorrupção e a cumprir os atos normativos, ajudando a todos, funcionários e departamentos, estarem engajados, tornando isso uma cultura, inserido no seio daquela empresa. Bom, a governança corporativa é um conjunto de práticas que uma empresa adota para fortalecer a organização e alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores, acionistas e outros. É uma área de extrema importância dentro de uma empresa, certo? Certíssimo. Como você mesmo disse, é o conjunto de boas práticas, tendo o compliance como uma de suas ferramentas, bem como uma auditoria interna, entre outros mecanismos para sua efetivação. E como então o escritório auxilia as empresas nessa área? O nosso papel na área de governança corporativa é estabelecer uma política de compliance, verificar se os funcionários e departamentos conhecem a política e o código de ética da empresa, entender se as ferramentas utilizadas são eficazes. Por exemplo, se o canal de denúncia é independente e traz realmente anonimidade, não sendo atrelado àquele que está cometendo a infração, pois isso seria absolutamente o canal de denúncia ineficaz. Por exemplo, se quem comete o assédio moral é quem recebe a denúncia do outro lado, não faria o menor sentido. Mas, acredite, Gabriela, isso acontece muitas vezes. Outro ponto principal é fazer os administradores, conselheiros e diretores entender que o exemplo deve vir de cima, tone at the top, e que eles precisam sim sair da sala para identificar riscos, assim agindo de maneira reparatória o mais breve possível. Meu escritório aloca um profissional para trabalhar neste projeto, acompanhando de perto e trazendo resultados mais rápidos. Agora, doutora, compartilha com a gente quais são os planos futuros do escritório. Eu pretendo abrir um escritório físico em Brasília, no Rio de Janeiro, onde temos muitas demandas, né? E futuramente expandir para a América Latina, trabalhando já com direito comparado. Muito bem. E qual que é, então, partindo para o fim do nosso bate-papo, o principal conselho como advogada que a senhora pode compartilhar com os nossos ouvintes empreendedores? Você que está me ouvindo e é empreendedor, não haja para remediar problemas. Isso vai te custar muito caro. Trabalhe de forma preventiva, a fim de identificar e mitigar os riscos para preservar a imagem da sua empresa, blindar o seu patrimônio e cumprir com a função social. É essencial ter um escritório de advocacia que presta essa assessoria, atuando de maneira estratégica e de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, a sua necessidade. Por isso, eu me especializei em direito empresarial, para elaborar os planejamentos que eu considero o pilar da advocacia preventiva e estratégica, Gabriela. Excelente! Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada pelas explicações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a área de compliance. A gente agradece mesmo todos os seus conhecimentos compartilhados. Eu que agradeço essa oportunidade, Gabriela. Precisando, pode contar comigo e é sempre bom poder aí expandir conhecimento àquelas pessoas que precisam. Hoje eu falei com a doutora Carolina Amorim, advogada e fundadora do escritório Amorim Salviano Siqueira Advogados. Eu sou Gabriela Oliveira e esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast.